E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de React Native Aprendiz do Ambit Code, aula 4. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as APIs do React Native. Nessa aula, então, nós vamos implementar algumas funcionalidades das APIs para melhorar um pouco a nossa usabilidade e interação com o usuário. Uma das funcionalidades que nós vamos implementar é o Vibration, que é para poder vibrar, adicionar o sensor de vibração, e o Share, para poder compartilhar. A nossa intenção nessa aula é aproveitar de alguns erros que nós já vamos usar ali para informar o usuário visualmente, porém incrementar esse aviso com alguns sensores, diferente do visual, que vai fazer o usuário dar uma atenção maior, Então ele está ali implementando, de repente ocorreu um erro e o celular vibra, e aí ele fala, opa, eu acho que eu errei alguma coisa aqui, Então nós vamos implementar isso na prática e ver como a gente pode usar as APIs do React Native para melhorar a usabilidade do nosso app e deixando ele com uma usabilidade melhor para o usuário. Também nós vamos dar uma olhadinha na documentação e conhecer um pouco mais e ver como a gente pode pegar lá e implementar na prática no nosso projeto. Vamos então dar um upgrade no nosso app, começando lá dentro do nosso projeto com algumas validações que nós vamos implementar agora. Eu já estou com o nosso projeto aberto aqui, então é um projeto que nós terminamos na aula 3 implementando os estilos. Eu vou dar um npm start aqui. Vou deixar ele startar. E agora aqui eu posso escanear então aqui o meu código no meu Expo. Prontinho, ele está rodando ali. Enquanto a gente está rodando, vamos voltar para a nossa tela aqui. Prontinho, ele já startou, já está pronto para a gente poder usar. E vamos então começar a entender o que a gente vai fazer para a gente poder dar o upgrade que a gente quer no nosso aplicativo. Eu vou acessar aqui dentro de form o index.js e vou começar a fazer algumas mudanças aqui para o nosso app poder ficar interessante. A primeira coisa que a gente precisa fazer é, quando a gente seta a altura e o peso, nosso app calcula bonitinho lá e segue o fluxo normal. Porém, quando está em branco, hoje o que a gente está fazendo é exibindo aqui para o usuário. Preenche o peso e a altura. E aí eu preencho o peso e a altura para poder calcular. Porém, isso fica aqui embaixo, Se o usuário tiver com o teclado aberto e tal, não é visualmente bem apresentado para o usuário isso, Para que ele precisa fechar o teclado para ele ver esse erro. E também quando a gente clica, simplesmente a gente tem ali o Touchable Opacity ali dando uma opacidade no botão, e essa frase estática, aparentemente estática, Claro que se a gente preencher aqui vai alterar, mas a gente não tem mais nenhum outro aviso para o usuário, e isso não é muito legal. Para a gente poder melhorar isso, nós vamos começar implementando um erro aqui abaixo do peso e altura quando esses campos forem vazios, falando, olha, esse campo é obrigatório. Para isso, nós vamos criar mais um state aqui, chamado error message. Quer dizer, vamos dar uma mensagem ali para o usuário falando que algo não está certo, Vamos dar um set error message igual use state. Por padrão, vamos começar como nulo, quer dizer, vai carregar vazio. Começou o nosso app, ele vai vir vazio e até aqui sem muita novidade. O próximo passo que nós precisamos fazer para que isso possa começar a acontecer, a tomar vida no nosso aplicativo, é criar uma função aqui, então, que vai verificar se o campo MC está nulo. Quer dizer, tentei calcular e o campo está nulo, quer dizer, não alterou o estado do meu MC, continua nulo. Então, eu preciso avisar o usuário que ele precisa verificar que alguma coisa não está certo? Então, vamos criar uma função aqui chamada verification IMC. Quer dizer, eu vou verificar lá se o meu IMC está nulo. Então, eu vou fazer aqui if meu IMC for igual a null. Então, eu quero que algo aconteça. O que eu quero alterar quando o meu IMC estiver null? Eu quero usar o meu set erro message. Então, eu quero que o meu set erro message receba aqui a informação campo obrigatório. Campo obrigatório. Vamos colocar um asterisco aqui, ok? Então, eu estou falando, olha, esse campo é obrigatório. E aí, depois eu posso utilizar ele aqui, quando o campo for null. Após isso, após a gente fazer essa validação, outra coisa que a gente precisa fazer é, se os campos forem diferentes de nulos, quer dizer, se eles estiverem preenchidos, nós vamos
então setar seu IMC igual aqui, o calcular novamente, enfim, para ele poder fazer um novo cálculo. Porém, se não for diferente de nulo, quer dizer, se ele realmente estiver nulo, então nós precisamos mudar o set erro message para null de novo, né? Quer dizer, quando ele clicar aqui, ele muda para null, e aí se ele tiver null, ele exibe o erro de mensagem. Nós temos que fazer um caminho de ida e volta. Então, aqui dentro, nós vamos setar aqui, né, o nosso set error message como null. Então, repare, pessoal, o que eu estou fazendo? A minha altura e meu peso é diferente de nulo, então calcula. Então ele vai chamar a nossa função lá IMC Calculator, vai setar os valores como null, né, para poder zerar o nosso formulário aqui. Vai setar o setMessage como IMC igual, a mensagem, né, falando seu IMC é igual, e vai dar um set text button calcular novamente. Quer ver? Vamos testar aqui. Ó, se ele for diferente de nulo, vou colocar um peso de 80 e calcular. Ele alterou, tá vendo? Ele fez exatamente isso. Mas quando for igual a nulo, quer dizer, não for diferente de nulo, eu vou setar meu MC como null, e se for null, ele seta pra gente o nosso set erro como campo obrigatório. Agora o que a gente precisa fazer é exibir esse set erro aqui, né? Ele já está implementado, o nosso state, e nós precisamos exibir ele lá dentro pra gente, ok? Para a gente poder exibir ele só como texto, basta a gente passar aqui então um text, né, e já colocar ele aqui abaixo do nosso peso e da nossa altura. Porém, antes disso, antes da gente colocar, eu já vou criar um estilo para ele, tá? Vamos dentro do nosso style, dentro do form então, e aqui dentro nós vamos criar um error message. E aí a gente vai dar um estilo. Como é um aviso que a gente quer dar para o usuário, a gente precisa destacar um pouco isso. Então, vamos dar um font size igual a 12. A gente pode colocar aqui color red para ficar, então, vermelho, né? Eu quero que seja uma mensagem destaque. Nós vamos dar um font age bold, que é para poder dar um destaque. E eu quero também que ele tenha um pad left de 20, que, como nós vimos na outra aula de estilo, para ele poder dar uma afastada ali da nossa esquerda e ajustar com os nossos text input e o nosso label ali. Então, padding left igual a 20. Então, esse vai ser o nosso estilo do nosso error message. Ele deu um erro porque faltou uma vírgula aqui. Então, dentro do nosso style, nós fomos lá e criamos agora um estilo error message, tá bom? Agora que a gente já tem o nosso estilo criado, nós podemos simplesmente implementar ele e ele já vai funcionar. Quer ver? Vamos voltar aqui no nosso form e agora abaixo da altura, então, e do peso, nós podemos simplesmente agora trazer um text para cá. Text, vamos passar um style igual styles.error message, tá vendo? Lembra que eu falei na última aula, né? Como nós importamos agora o nosso style aqui, ele já fica disponível para a gente enquanto a gente está desenvolvendo. Lembra que eu falei que ia melhorar o nosso desenvolvimento no futuro, né? Diferente de quando a gente seta o nosso style lá no final do mesmo componente, né? Então ele já apareceu para a gente aqui. Agora, aqui dentro, pessoal, de vez eu passar um texto aqui, campo obrigatório aqui, manual, eu vou simplesmente fazer o quê? Eu quero que imprima aqui dentro para mim meu erro message. E aí ele vai ficar dinâmico, né? Só vai exibir quando algo estiver em desacordo com o que eu espero, né? Que são os campos preenchidos. Vamos colocar ele aqui embaixo de peso, salvar. E agora veja, tá calculando MC, tá ok, tá tudo ok, tudo jóia. Ele deu o nosso valor aqui do nosso seu MC igual a 26.12. Porém, agora a gente vai clicar em calcular novamente. Ele está pedindo para me preencher peso e altura. E se eu tentar clicar agora, o que ele vai fazer? Ele vai entender que está vazio. Só que ele não setou para a gente aqui, porque vamos dar uma olhada. O que pode ter acontecido aqui? Pode ser que na hora de a gente setar o erro message, a gente cometeu algum erro aqui. Quer dizer, se MC for igual a null, vamos só ver o que está acontecendo aqui. Set error. Vamos copiar aqui, set error message. Ah, ok, pessoal. O que está acontecendo? Nós criamos a nossa função aqui
mas a gente não chamou ela em nenhum lugar, né? Então, o que a gente precisa fazer? Quando a gente for calcular aqui o nosso setErrorMessage, nós precisamos chamar ela, né? Quer dizer, executa essa função para mim, certo? E aí, onde que a gente vai executar essa função, então? Nós precisamos chamar o nosso verificationMC assim que ele fizer a nossa validação. Então, vamos pegar a nossa função e chamar ela aqui embaixo, então, para que ele possa funcionar. Vamos lá. Agora sim. Quer dizer, quando for diferente de nulo, a gente faz o cálculo. E quando for nulo, né, a gente chama a nossa função aqui, validationMC, que vai setar o erro para a gente. Vamos tentar calcular agora. Opa, por que ele não foi? Vamos ver se está tudo certo. Vamos tentar preencher 1.75, 80, beleza, calcular novamente, e ele não setou pra gente, pessoal. O que será que pode ser, hein? Vamos tentar ver aqui onde a gente implementou aqui, tudo certo, ErrorMessage, a gente está pedindo para ele exibir o nosso ErrorMessage. Vamos só colocar aqui um texto e vamos ver o que ele vai apresentar pra gente. Error. Aí ele apareceu lá. Então, o que pode estar acontecendo é a gente não tá ErrorMessage, certo? É na hora de setar o nosso setErrorMessage igual a null. setErrorMessage igual campo obrigatório. setErrorMessage campo obrigatório. Quando o nosso IMC for igual a nulo. Ah, é aqui, pessoal. Nós setamos o nosso ErrorMessage aqui como nulo aqui embaixo. Então, o que a gente deve fazer? Nós devemos setar ele aqui em cima para ele não exibir erro, né? Agora, quando a gente calcular, vai aparecer. Ah, agora sim. Então, o que a gente estava fazendo, né? Na verdade, quando ele der tudo certo, a gente não precisa exibir erro, certo? Então, quando esse age for diferente de nulo, a gente não precisa exibir o erro. Então, a gente vai setar o nosso setErrorMessage como nulo. Porém, quando esse campo, né, não for diferente de nulo, quer dizer, for igual a nulo, a gente precisa pedir para ele verificar o nosso MC, certo? E setar o nosso botão calcular e o setMessage preencha peso e altura. E aí, quando ele chamar a nossa função verificationMC, ele vai setar ErrorMessage como obrigatório. Então, a gente já tem essa nossa validação implementada. Vamos então agora aqui embaixo dar continuidade na nossa validação, né, que agora ela já está exibindo aqui um erro para o nosso usuário, falando, olha, esse campo aqui é obrigatório, presta atenção nele. E nós vamos então continuar implementando o nosso vibration, quer dizer, quando o campo obrigatório for exibido, a nossa mensagem de campo obrigatório, nós vamos avisar o nosso usuário falando, olha, você está esquecendo alguma coisa, e vamos chamar a função vibrar, tá bom? Vamos seguir então implementando essa função aqui. Para a gente poder implementar o vibration, então, nós precisamos vir aqui em cima e importar dentro do nosso index aqui do nosso form e importar a nossa API de vibration lá do React Native. Vamos dar um enter aqui para a gente deixar isso um pouco mais organizado e visualmente mais fácil da gente poder entender os componentes que nós estamos usando aqui do React Native. Beleza. Fica um pouco mais fácil da gente entender. Então, nós estamos usando nesse componente o text input, o touchable past e o view. E nós implementamos agora o campo obrigatório. Vamos colocar o vibrar também. Vamos só testar se antes está tudo funcionando, tudo ok. Lá. Ele precisa agora... Ok, saiu o nosso erro. A gente quer calcular de novo, se a gente for setar aqui, beleza. Mas se eu clicar... vai vir o nosso erro, show de bola. Eu estou com a documentação aberta aqui e vamos entender um pouco melhor na documentação das APIs o que a gente pode fazer. Então, repara que aqui do lado nós temos várias funcionalidades de API do React Native que a gente pode acessar. E a que nós estamos querendo, então, utilizar é nosso Vibration. E aí ele dá um exemplo aqui de como implementar, então, o Vibration e como utilizar isso na prática dentro do nosso app.
Repara que ele tem aqui algumas configurações que podem ser passadas, né? A gente pode definir por segundo, né? Que a gente quer ativar, se a gente quer ativar 1 segundo ou mais, 2 segundos, 3 segundos. A gente pode também setar valores diferentes por plataforma, tanto no Android quanto no iOS. Mas o mais importante, repara que ele importa aqui em cima, então, pra gente, do React Native, o Vibration aqui. E é isso que importa pra gente. Nós precisamos ter o Vibration aqui dentro do nosso componente para a gente poder usar ele. Então, vamos importar ele aqui, então, para ele ficar disponível para a gente. Uma vez importado o Vibration aqui, ele já está disponível para a gente usar a API do React Native para chavar o sensor de vibrar. E como é que a gente faz isso, então? Lá na documentação, ele mostra aqui como nós podemos fazer isso, então, que é passando o vibration.vibrate chamando a função, certo? Então, vamos implementar lá no nosso componente. E quando é que a gente quer chamar esse vibration aqui dentro do nosso app? Quando a nossa função entender que o MC está nulo, quer dizer, alguém tentou calcular e o MC não foi alterado, continua nulo, nós chamamos o campo obrigatório. E aí, então, quando esse campo for exibido, a gente quer vibrar, porque daí o usuário vai, opa, o que está acontecendo? Está vibrando aqui, né? Então, deixa eu ver que alguma coisa não deve estar certo. Então, basta a gente chamar, conforme a gente viu na documentação, vibration.vibrate. E passar para que ele possa ser implementado aqui e via API ele vai chamar esse sensor de vibração e vai disparar 1 segundo ali de vibração no nosso app quando a gente tentar fazer o cálculo. Vamos ver então na prática se está funcionando. Eu espero que esse daqui agora funcione, né? O outro a gente acabou cometendo ali, invertendo onde a gente devia chamar ele. Mas então agora, se eu tentar, eu queria muito que vocês conseguissem ouvir aqui, né? Se eu tentar calcular, mas vocês vão conseguir implementar e sentir. Se eu tentar, então, calcular, beleza, vai funcionar normal. Mas se agora eu tentar fazer o cálculo e ele der erro, eu vou tentar pôr bem perto do microfone para vocês conseguirem ouvir também. Viu? Agora, quando o usuário tenta falar, olha, eu quero calcular, mas está vazio, ele vai chamar, então, o nosso sensor de vibração. Legal, né? Essa é uma das APIs que a gente pode implementar do React Native para conseguir dar uma customizada a mais no nosso app. Muito bacana, né? Vamos continuar então implementando aqui as nossas APIs do React Native, trazendo uma funcionalidade nova que é o compartilhar. Quer dizer, depois que o usuário fizer o cálculo aqui, né, vai colocar a sua altura e o seu peso e fizer o cálculo, a gente quer poder compartilhar esse resultado, seja no WhatsApp, no Telegram. Vamos ver então como é que a gente consegue implementar isso para que a gente possa usar a API aqui na prática, pôr a mão na massa e implementar mais uma API.